Olá, este vídeo que você vai ver agora é de uma reunião que aconteceu no dia 3 de fevereiro de 2021. Nele nós tínhamos nos programado para conversar sobre o capítulo 13 do livro Texto de um Curso em Milagres e a sessão ou parte 3, que o título é O Medo da Redenção. Mas nós conversamos sobre outras coisas também, inclusive sobre o julgamento de a gente falar que Deus tem que fazer de uma maneira ou de outra, que quer dizer que a gente sabe o que é melhor para nós ou para as outras pessoas. Conversamos sobre a mente única, né? Como que a gente cuida da gente, das outras pessoas, e nós esperamos que seja útil para todos. Se esse vídeo ajudou você de alguma maneira, por favor, se inscreva no canal, dá um joinha para a gente, escreve algum comentário. Isso pode nos ajudar muito e nós agradecemos. Boa noite, gente. Boa noite, todo mundo. Agradecendo imensamente a presença de vocês aqui. A gente inicia o nosso encontro de hoje e a gente vai falar sobre a parte, aliás, o capítulo 13 e a parte 3, quer dizer, sessão 3. Mas não necessariamente a gente precisa falar sobre isso, ok? Se alguém tiver uma questão, quiser levantar essa questão, a gente conversa sobre ela e depois, é lógico, a gente dá uma pincelada em tudo, porque esses encontros, eles têm o objetivo, né, de ajudando mesmo nesses termos, né, que o curso usa, nos termos, na ideia geral, ok? Então, aí a gente pode misturar ou pode começar por outra coisa. E se alguém leu e quiser falar sobre alguma parte que leu, eu nem marquei aqui, uma parte que leu, quiser levantar já alguma questão. Eu não marquei o livro, peraí, meninos. Maria Amélia, eu não li porque eu não sabia, não tive acesso, só recebi o e-mail com o link. Mas esse medo da redenção seria a mesma coisa que dizer que é o medo de Deus, né? Ou o medo da expiação, ou o medo por conta da culpa que a gente tem inconsciente, que a gente colocou lá pro fundo da cacholinha dessa mente, e é isso. Isso mesmo, André, é exatamente isso. Não está escrito de forma literal aqui, mas o Ken Wapnick deixou isso muito aberto de forma literal também, né? Que a nossa questão é sempre com Deus. A gente sempre está, assim, todos os nossos problemas são os nossos problemas em relação a Deus, né? E o medo da redenção, claro, é um medo da entrega, não é? Ou o medo mesmo de seguir o Espírito Santo, tê-lo como guia, porque em outras partes, né, aliás, nesta parte, em outras partes, ele vai mostrando assim que a gente tem que esse medo, né, que a gente não parou para olhar, esse medo faz com que a gente não reconheça, né, ou não aceite o medo de Deus, não aceite o amor de Deus, perdão, né, não aceite o amor de Deus. E assim, o que nessa parte, né, nessa parte especificamente, o Jesus está mostrando para a gente, ele está falando de novo, né, do acontecimento da diminuta e louca ideia. Porém, ele fala para a gente de uma maneira muito forte: olha, você precisa olhar para os seus medos. Se você não olhar, eles vão continuar fazendo da sua vida este inferno, não é? Então, nesse sentido, foi que aquela turminha lá que me pediu para fazer, né, para conversar sobre isso, eles falaram, não, mas ele não está falando isso, ele está falando que a gente só deveria olhar para o amor, né, olhar para o amor de Deus, porque fica camuflado mesmo. Eu não sei se alguém de vocês, se alguém leu, fala para mim, e a gente vai só falando sobre isso um pouquinho, tá? E, assim, tá camuflado, né, esse medo que a gente tem.
Mas aí depois, lendo linha a linha, a gente foi vendo ali, né, foi vendo junto, que nós temos, que ele fala inúmeras vezes, tá? Inúmeras vezes, ó, olha para sua mente, olha para esse medo. Tudo que você não olha, ele vai fazer esse volume, vai continuar mantendo essa parede, né, para você. E ele usa termos muito, como fala, muito fortes, né? Deixa eu ler uma linhazinha aqui para vocês. Ele usa termos muito fortes, só que depois ele vai mostrando para a gente que ele fala isso só para a gente não perder o prumo, né? Para a gente não sair. Quer ver? Tem a linha... eu acho que, se eu não me engano, essa é a... Ui! Gente, é o capítulo 13, viu? Eu abri no 3. Espera aí. É no parágrafo 2, tá? Do medo da redenção. A sentença número 4, que foi a que deu pavor em todo mundo, né? Ele fala assim, ó, a 3, tá? O teu medo do ataque não é nada comparado ao teu medo do amor. Estarias disposto a olhar até mesmo para o teu selvagem desejo de matar o Filho de Deus se não acreditasses que ele te salva do amor. Então, assim, parece um horror, né? Parece um horror o que ele está falando. Ele só está falando assim, ó, a gente escolhe sempre o medo em detrimento do amor. É só isso que ele está falando, tá? A gente sempre escolhe o medo. O que precisa ficar claro para a gente é por que o Jesus explica tanto isso, né, no curso dele, entende? Por que ele explica todos os porquês que a gente faz as coisas? Porque se a gente não souber o que está se passando na mente, a gente não vai saber escolher, a gente não vai saber nem que a gente tem escolha, ok? Então ele fala, ó, olha para o seu medo do amor, né? Olha para isso, veja o quanto você escolhe o ataque, né? Veja o quanto você escolhe, como é mais fácil você ficar na defesa nesse mundo, sabe? Como é muito fácil a gente fazer isso. Ele não está condenando a gente, ele só está falando para a gente o que está acontecendo dentro da mente. Porque se a gente não souber o que está acontecendo, a gente não sabe como fazer, tá? Não tem como, ok? Então, vejam, eu depois, acho que no parágrafo seguinte, ele também fala de uma maneira que parece um horror, né? Mas ele fala, ó, eu não estou te condenando, mas não é mais fácil você falar assim, eu odeio isso aqui, sabe? Eu odeio esse negócio que eu amo, né? A gente fala muito mais, nossa, que droga, olha isso que aconteceu, nossa, eu odeio isso, né? Muito mais facilmente do que eu amo, entende? Então, é nesse sentido só que ele está falando, não é para a gente ficar, meu Deus, o cara está me dando maior bronca. Não, ele não está dando maior bronca, ele só está mostrando para a gente o que acontece ali dentro. Aí, a hora que a gente olha para isso e a gente não olha sozinha, né? A gente nunca olha sozinha, a gente olha sempre junto com ele, desde o começo, quando a gente começa a estudar esse curso, a gente está junto do Espírito Santo, parece que não, mas está, tá? Ou da parte da sua mente que ainda pensa com Deus, que é a única forma da gente se sentir segura aqui, é pensar junto com ele, ok? Então aí a gente vai descobrindo, né, que esse medo que a gente tem do amor, portanto a gente se defende. E como que a gente se defende do amor de Deus? Se defendendo uns dos outros, tá? Este é o ponto central que esse curso trabalha com a gente. Ele trabalha através dos relacionamentos, ok? Se ele trabalha, a gente olha para a gente através dos nossos relacionamentos, então é com eles que a gente vai trabalhando o tempo inteiro. E aí ele fala assim, tem um outro trecho em outro lugar que ele fala assim, você ainda não percebeu o quanto é bom para você confiar no seu irmão, né? E aí precisa tomar cuidado, porque assim, ele também não está falando de forma literal,
tá? A gente não confia na personalidade das pessoas, a gente confia na essência que elas são, no Cristo que elas são. Então, dentro do nosso relacionamento, ainda difícil com alguém, né, nós vamos olhar para isso, vamos trabalhar isso, vamos ficar com raiva, admitir que a gente sente raiva, porque todo mundo sente tudo, lembra? A gente lá falou sobre isso muitas vezes. Se eu brigar, não, eu não posso sentir raiva, eu não tenho, eu não, sabe, eu estudo esse curso há 500 anos, eu não sinto mais raiva, eu não sinto mais nada, eu não sinto inveja, o ego ganha, tá? Então, vamos pensar nisso, olha, a gente aceita que a gente tem todas as emoções, a gente aceita que a gente ainda tem medo dos relacionamentos, a gente tem medo dos relacionamentos com as outras pessoas, porque a gente tem medo de Deus. Esse é o ponto X da questão. Por que a gente tem medo de Deus? Então, a gente entendendo por quê, né? Porque nós fizemos de Deus um inimigo, porque a gente achou que ele pode se vingar da traição que nós fizemos com ele, na diminuta e louca ideia. Para os mais novos no curso, a gente pode depois ir explicando outras coisas se vocês levantarem essa questão, tá? Mas esse é o ponto fundamental que o curso tem que falar para a gente. Então, assim, quando a gente olha para o medo que a gente tem, né, das outras pessoas, de nos relacionarmos, né, depois a gente olha para o medo que a gente tem mesmo do Espírito Santo ou daquilo que ele representa para a gente, que é o amor de Deus, tá? Então, quando a gente olha para isso, quando a gente entende que é isso que está acontecendo, a gente começa a ver o quão insano é esse medo. Né? O quão bobinho, bestinha, nada a ver. Mas para a gente chegar nisso, a gente precisa, moçada, a gente precisa dos passos, tá bom? E isso daí eu insisto muito com todos os meus alunos, né? Com todos. A gente precisa dos passos. Quais são os passos? Eu preciso aceitar que eu não estou em paz. Eu preciso ver que isso daí foi, né? Como fala? É uma criação da minha própria mente. Criação não é a palavra que eu gosto mais de fazeção, né? Porque daí fica distinguido, tá? A gente cria junto com o Espírito Santo e a gente faz junto com o ego. Então, com essas fantasias, né, mirabolantes, com essas fantasias que a gente tem, né, de que o outro pode fazer mal, o outro pode não sei o quê, a gente começa a olhar para isso e olhando, assim, de forma racional, né? Então eu vejo que as fantasias que eu mesma estou fazendo ou que eu mesma fiz a respeito de alguém, de uma situação e tudo mais, no fim lidando com isso, tá? Lidando com isso da forma normal do mundo. Ó, tô com raiva, a outra pessoa está querendo me prejudicar, eu vou me defender, etc, etc. Mas na minha mente eu vou trabalhando isso. Eu não sei se fica claro isso para vocês, tá? Se eu tiver que entrar com um processo, né, contra alguém que está tentando me prejudicar, eu entro com esse processo, eu vou continuar. Por quê? Porque eu ainda acredito que sou a Maria Amélia. Eu ainda acredito que tenho as coisas aqui, que eu sou passível de ser prejudicada. Entende? Então, por causa disso, eu faço as coisas normalmente. Aí, eu vou trabalhando a minha mente, lembrando que realmente, na realidade, eu não posso ser prejudicada, na realidade, eu não posso ser machucada, porque o Filho de Deus não pode ser nada disso, sabe? Ele não pode se modificar. Enquanto eu vou trabalhando, no meio do caminho, se eu resolver parar com um processo com paz, sabe? Com muita paz no coração, eu paro com o processo. Se eu resolver continuar com o processo, continuo com o processo. Entende? Mas a resolução, ela tem que ser tomada pelo meu nível de paz. E a gente vai aprendendo como fala, a distinguir, né? A saber mesmo se essa paz é real ou não, tá? E desmanchando todas essas,
fantasias de possibilidade da gente ser prejudicada, a gente vai escolhendo a outra forma, escolhendo o Espírito Santo, olhando para as outras pessoas como Cristo e aceitando, então, que nós somos o Cristo, tá? Então, o caminho com um curso em milagres para o seu autoconhecimento, para você lembrar que você é o Filho de Deus, é através dos seus relacionamentos, tá? Uma situação também é um relacionamento. Como ele diz, não lembro qual é o capítulo, porque eu nunca lembro, mas ele diz assim, ó, é um relacionamento, por quê? Porque é um conjunto de pensamentos. Então, se eu tenho um conjunto de pensamentos, eu tenho um relacionamento com alguém, com alguma pessoa, com algum animal, com alguma situação, ok? Então, nesse relacionamento, olhando quais são mesmo as minhas projeções neles, né? E as projeções, antes que eu me esqueça, porque esse pessoal dessa turminha também me cobrou, fala, você só fala das projeções ruins. Não, a gente também tem as projeções boas. Elas chamam projeções, tá? Porque a gente ainda vê separado, tá? Então, como vê separado, então a gente chama de projeção, que é uma propriedade da mente. A projeção é uma propriedade da mente, ok? Aí, mas quando a gente tem as projeções boas, a gente tem que curtir, tá bom? Elas refletem, né, as projeções boas, os momentos gostosos, os momentos bons, elas refletem o amor de Deus que a gente, um pouquinho do amor de Deus que a gente está aceitando, ok? E não tem mais, elas não são, que fique bem claro, as projeções boas não são nem melhores nem piores do que as projeções ruins, no sentido de te fazer levar para casa, tá? Elas são iguais, em peso elas são iguais, portanto, não é porque uma pessoa tem uma vida boa aqui que ela tem, que ela está num caminho espiritual melhor, entendeu? O que as pessoas fazem com as experiências é que podem levar ao caminho espiritual, certo? Ou um caminho mais rápido, né? No sentido de que para quem é novo no curso, por favor, para e me interrompe se tiver difícil, tá? Qual é o caminho, né? Qual é o caminho espiritual, dizendo, não só o curso diz isso, mas o curso é muito curto e grosso para dizer isso, né? É o tirar o investimento no mundo, tá bom? É o tirar esse investimento no mundo, porque, veja, se a gente fica pensando que, né, nossa, eu preciso fazer projeções boas, eu preciso fazer projeções boas, eu preciso encontrar o perdão aqui dentro para eu projetar coisa boa ali, eu vou estar investindo neste mundo do mesmo jeito, tá bom? Então, ao invés de a gente pensar assim, a gente pode pensar de uma maneira um pouco mais eficaz. A gente pode pensar assim, ó, qualquer coisa que apareça para mim no meu dia, né, no meu dia, na minha vida, né, e tudo mais, qualquer coisa pode ser usada tanto pelo ego quanto pelo Espírito Santo, tá? Então, qualquer coisa. E é assim, para que não fique dúvidas, tá bom, gente? O Espírito Santo não vai colocar situação nenhuma para a gente. Ele só vai fazer com que, em qualquer situação, boa ou ruim, a gente saiba que ele está junto e que a gente pode enxergar ou interpretar ou perceber junto com ele, tá bom? Então, as situações boas, elas também estão no passado, junto com a diminuta e louca ideia, né? Sempre lá naquele ponto. Elas também estão aí. Mas a gente pode curtir, tá? Não tem nenhum problema a gente curtir.
o que vai acontecer, né? Assim, o que vai acontecendo com a gente é que a gente vai aprendendo a distinguir a voz do ego, que tudo condena, tudo é uma ameaça, tudo... E aí a gente vai dispensando essa voz e vai ouvindo muito mais o Espírito Santo, que só diz a mesma coisa o tempo todo. Ele diz assim, aquilo que se apresenta pode ser uma expressão de amor ou uma expressão de medo, tá? De qualquer pessoa e da gente também. Então, uma expressão de amor ou uma expressão de medo. E a expressão de medo é um pedido de amor. É muito simples isso, sabe? Eu acho que todo mundo já tinha que ter aprendido, ok? Já pronto, acabou, não precisamos de mais nada, não precisamos nem desse curso, né? Ou é medo, que é um pedido de amor, ou é amor, ponto, final, ok? Mas para a gente chegar nisso, né? Para a gente chegar a aceitar essa interpretação literalmente do Espírito Santo, nós temos que lidar com o nosso filme aqui, com as nossas interpretações ou percepções difíceis, ok? Tudo bem? E alguém gostaria de falar alguma coisa? Oi, Roberto. Oi, Maria Amélia. Eu gostaria de fazer uma pergunta. Ouvindo você e lendo, eu li isso que você sugeriu, e eu queria te fazer uma pergunta. Os relacionamentos entre pessoas, eu estou falando aqui, dentro dessa nossa ilusão, tá? O relacionamento entre as pessoas e a matéria, as coisas materiais, sejam elas grandiosas, pequenas, desde um alfinete até um carro, um avião, seja lá o que for, estão intimamente ligadas. Não dá para se relacionar com pessoas eliminando a matéria. E não dá para se relacionar com a matéria eliminando as pessoas. Uma coisa está ligada à outra. Pergunta. Esse medo de Deus que nós temos, ele não estaria ligado ao nosso achar, o nosso julgamento de como seria melhor para nós e para a pessoa, para nós e para a matéria, se fosse dessa maneira. Então, quando a gente está numa situação boa, tudo bem, a gente agradece a Deus como se Ele tivesse feito aquilo, tá? Obrigado, Deus, valeu, tal. Mas na situação ruim, que nós achamos que seja ruim, dificilmente nós vamos falar para Deus, olha, Deus, seja feita a sua vontade, seja ela qual for. Vou ficar quieto e não julgar. E entrega para Ele. Dificilmente a gente vai fazer isso, porque a gente vai pensar assim, poxa, e se Deus falar para eu seguir para esse caminho, pô, acho que não vai ser legal esse caminho. Olha, Deus, me ajuda, mas ajuda dessa maneira. Como que fica? Eu gostaria que eu ouvisse em suas palavras, esse nosso medo de Deus através do nosso julgamento do que Deus deveria fazer. Obrigado, Maria Amélia. Isso eu que agradeço, Roberto, porque isso chega a ser até engraçado, né? Porque é verdade, é exatamente isso mesmo, sabe? Brincando, não é uma, como é que fala? Não é um deboche, mas brincando, eu sempre falo assim, para minha irmã principalmente, né? Que aí tem algum problema e ela começa a rezar. Eu falo, olha, calma, o Deus não é surdo, ele vai saber, ele já sabe, ele já te ouviu, entendeu? Alguma coisa vai ter. O negócio é que é o seguinte, né? Como isso daqui tudo é muito real para nós, gente, e não adianta negar, né? Isso aqui é muito real para nós. Então, toda a nossa busca é um bem-estar do corpo, tá? Por isso que nós temos uma sessão mais lá para o final do texto, né, chamada O Herói do Sonho. O herói do sonho é o corpo, não é? Porque é a nossa identificação, porque é a nossa coisa. E aí, como que a gente faz?
A gente para, olha, pensa naquilo que o curso fala, olha, vamos tirar o investimento do mundo, nossa, é isso mesmo, a gente vai fazer isso, etc. Aconteceu qualquer probleminha e experimenta ter uma dor no corpo, né? Ontem eu estava com dor nas costas. Toda a nossa atenção vai para isso. E nosso apelo vai para isso, né? Como que o curso fala sobre, né, sobre isso, sobre esses apelos, não é? Ele fala que é uma forma de distração, tá? É uma forma de distração. É uma distração pelo seguinte, aliás, por que é uma distração, né? É uma distração porque se a gente não tivesse dor, se a gente estivesse em paz completamente, nós estaríamos em sintonia com Deus, né? Ou estaríamos aceitando que nós estamos junto com Ele. Mas a gente não tá, a gente não aceita. O que precisa ficar claro para a gente, tá, Roberto, é que a gente não aceita a paz ou não aceita o amor de Deus porque, e a gente precisa entender, porque nós fizemos dele um inimigo. Agora, aí a gente está aqui numa situação ruim e todo mundo vai apelar, tá? Nem adianta a gente fugir disso, todo mundo vai apelar. A gente vai achar mantra, reza, sabe? Tudo que a gente conhece, a gente vai apelar para que isso melhore. Esse movimento, né, de pedir uma ajuda, ele tem essa característica que você falou mesmo. O que nós estamos falando para Deus quando a gente fala para Ele, olha, por favor, tira minha dor nas costas, tá? Tira. Eu estou falando para Ele, o Senhor não sabe o que é melhor para mim, né? E nem o que é melhor para as outras pessoas. Eu vou explicar. Eu explico para o Senhor vai entender, tá? É isso que a gente está falando. Essa é uma arrogância do ego. Não é nossa, tomadores de decisão, mas é que como a gente ainda, né, escolhe muito mais o ego, então é isso que nós estamos fazendo, tá? A gente vai falando para Deus, ó, o Senhor não sabe, entendeu? O Senhor não sabe. Eu vou explicar para o Senhor o que o Senhor tem que fazer, ok? Mas quando a gente se toca disso, e a gente ainda vai fazer muito disso, tá? A gente pode ir rindo da gente mesma, não no deboche, tá bom, gente? Não no deboche, a gente vai rindo, porque quando dá também, né? Quando dá, tá bom? Tem hora que não tem graça nenhuma o negócio, graça nenhuma. Mas quando dá, a gente dá a risada da gente, fala, ó, lá tô eu de novo mandando Deus fazer o que eu acho que tem que ser feito, tá? Quando a gente para, mesmo que seja só um pouquinho, uma fração de segundos, a gente para de julgar, né? De achar que a gente sabe o que é melhor para a gente, o que é melhor para o outro, o que é melhor para qualquer coisa, a gente para tudo e a gente entra, mesmo que seja só por uma fração de segundos, a gente entra na paz. Essa paz pode ter nome do que vocês quiserem, mas pode também ter o nome da sessão que a gente escolheu hoje. Redenção, tá? A gente aceita, entende? A gente aceita. Tem o nome de aceitação, tem o nome de humildade, porque eu não sei o que é melhor para mim, e o Deus sabe, eu saio do caminho, tá? Eu dou um passo para trás e deixo ele falar, e deixo ele fazer, mas... Eu falo assim, mas eu preciso que vocês entendam que a forma de falar é simbólica. Veja, porque se a gente não falar, se a gente não olhar para isso, a gente não está falando de um curso em milagres, ok? Eu preciso falar de uma maneira mais direta e nem sempre é muito aceitável para a gente, mas senão não é o curso, tá? Deus não vai atuar, Ele não atua. A nossa aceitação de que a voz por Ele, a voz por Deus em nós, ou o Espírito Santo pode nos guiar aqui, não exatamente a fazer coisas, mas a interpretar as coisas como elas estão, como a gente está vendo, isso é o que pode acontecer, tá? Porque se Deus considerasse esse mundo, se Ele tivesse que atuar, então ele realmente seria um déspota. Vamos olhar para isso de frente, gente? Muitas misérias nesse mundo,
E por que que existem essas muitas misérias, né? Elas existem porque esse mundo é uma projeção de um pensamento de culpa. É isso que o curso diz, não sou eu, Maria Amélia, tá? Então, assim, o curso diz que uma mente está projetando tudo isso, ok? Mas é uma projeção, não é uma realidade. Pense naquela caverna do Platão, tá? Na caverna do Platão. A gente está enxergando só sombra, a gente não está enxergando realidade, ok? Então, aí, por exemplo, Deus seria déspota e muito déspota se ele me livrasse de uma situação horrível e não livrasse o Roberto, entende? Então, as situações horríveis que acontecem com todos, tá bom? Com todos. Pode ser até que uma pessoa tenha uma vida leve durante muito tempo, mas ela vai envelhecer, né? O envelhecimento pode trazer doenças, ela pode ter perdas na família dela, né? As pessoas morrem e isso causa um sofrimento grande. E tudo isso a gente vai colocando a culpa em Deus. Então, nesse sentido, claro que é difícil a gente se livrar disso. Claro que é difícil a gente se livrar de olhar para as pessoas como corpos. A gente vai fazendo isso aos poucos, tá? Bem aos poucos, sem se cobrar. Quando a gente não se cobra, né? Assim, não, quando a gente não fica em cima das coisas com uma cobrança terrível que a gente tem que fazer isso, não é possível que a gente ainda sente isso, não é possível que a gente ainda recorra a esses erros, a gente aprende muito mais depressa, tá? Isso daí é gostoso quando a gente está junto, né? Tem algumas pessoas que estão aqui, que fazem aula comigo, né, frequentemente, e tem umas coisas que são super gostosas, que a gente vive repetindo um para o outro, ó, vamos parar, vamos ser um pouquinho mais gentil com a gente mesmo, tá? Vamos parar, vamos esquecer. A gente é aluno, a gente é aprendiz, entende? Então, por isso a gente pode fazer isso. Então, Roberto, é assim, a gente ainda vai recorrer ao Deus surdo de vez em quando, né? Sabe? E ficar pedindo e apelando e etc. Não tem problema. E tem um truquezinho ou uma estratégia, né? Que a gente pode usar sempre. Quando a gente está dentro desses infernos que eu chamo furdunço, né? Assim, ó, quando você está dentro daquele inferno que nada serve, não pode ser qualquer coisa, mas nada serve, nada consola, nada, né? Conversa com alguém que fale essa língua, né? Com alguém que pode te entender e que pode reforçar essas ideias em você, tá? Às vezes, quando a gente está em furdunço, não adianta ler esse livro, sabe? Abrir, né? Abrir o livro, aí a gente fica com uma baita raiva, porque daí a gente não entende nada, entende? Ou, de vez em quando, a gente abre e daí tem lá uma resposta para a gente, uma resposta simples, ok? Isso tudo pode acontecer, mas a gente ainda vai recorrer. Quando a gente lembra que o que a gente está fazendo é direcionar a Deus para isso, porque o meu julgamento foi que isso realmente tem o poder de me prejudicar, então eu vou pedir uma ajuda para o fortão lá, entendeu? E vou lá e ele faz aí para ele tentar fazer alguma coisa. Aí quando a gente ainda vai fazer, tá? Mas aí quando a gente lembra, quando a gente melhora um pouquinho, respira um pouquinho, assiste uma comédia, sai, tira aquilo da cabeça e tal, a gente volta e fala, ai, lá vou eu de novo apelando pro Deus, né? Aí eu falo, a hora que eu tô melhor, né? Aí a gente fala assim, ó, me lembra que você tá sempre aqui. E o Espírito Santo te lembra, tá? Ele sempre te lembra, porque ele tá sempre disponível. Não sei se era isso que você estava perguntando exatamente, Roberto, mas como fazer? É isso que a gente faz. A gente apela primeiro, está dentro do furdunço, apela primeiro, depois a gente lembra que a gente estava julgando e mandando em Deus, tá? E fazendo um monte de coisa. Aí depois a gente lembra e fala, mas tudo bem, Roberto, não tem problema, entende? Tá? Não tem problema, é assim que deu para resolver, era assim que deu para fazer naquela hora, entende? Quer completar com alguma coisa? Quer melhorar o negócio? Ou me dizer se respondi?
Não, é perfeito, Maria Amélia. Você, como sempre, fala palavras muito bonitas, mas inclusive, eu coloquei essa questão do julgamento nosso com Deus, porque ao longo de todo esse tempo de contato com o curso, eu noto que o próprio autor, né, o Mestre Jesus, ele nos coloca como seres perfeitos, né, filhos de Deus. E eu já percebi, já tive experiências, eu e vendo outras pessoas, em situações assim, realmente, como você citou, infernais, calamitosas. Mas a pessoa estava com uma calma, com uma serenidade tão grande que muita gente olhava para ela e falava: como que você está numa calma? Olha o que está acontecendo com você. Não, calma, eu entreguei para o Espírito Santo e uma forma melhor de eu viver aqui vai me ser mostrada. Claro, Deus não vai atuar aqui, porque senão ele estaria dando um aval para o ego. Olha, você existe, eu vou. Deus não combate, o Espírito Santo não combate, ele mostra uma outra situação melhor. E eu já tive exemplos de pessoas, comigo mesmo e em pessoas, que em situações extremamente complicadas, a serenidade, a paz e a entrega para o Espírito Santo foi o melhor caminho a se seguir. Certeza. Então, eu digo a todos que estão aqui ouvindo essas palavras, né, ouvindo isso de você, que entrega e aquietai, aquieta e entrega, que talvez não seja aquilo que você queira, mas pode ter certeza de uma coisa, vai ser muito melhor do que aquilo que você estava pleiteando e achando que Deus deveria fazer. Mas muito obrigado, Maria Amélia, foram palavras muito bonitas. Gratidão, Maria Amélia. Sou eu que agradeço, Roberto. Eu sempre coloco, moçada, a forma de falar, né, para a gente descobrindo a mente, tá bom? A gente vai tirando esses véus de crenças, né, em que o que a gente tem que fazer é consertar aqui e tudo mais. Essas entregas que muitas vezes algumas pessoas têm, né, e ainda bem, né, mas a gente também tem de vez em quando, essas entregas, elas vão acontecendo de verdade. O que eu fico um pouquinho, assim, né, receosa é que, às vezes, as pessoas acham, algumas pessoas, eu não estou dizendo nem da gente que está estudando esse curso que resolveu, mas elas acham que o caminho para elas crescerem, ou o caminho, é o sofrimento. Então, às vezes, a entrega, né, neste momento, não é exatamente uma entrega para eu interpretar de outra forma, tá? Mas existem, é claro, muitas pessoas que conseguem ter uma visão maior no momento difícil. Claro que tem, né? Claro que tem, tá bom? O que eu sempre mostro, tento mostrar pra gente, é aquilo que o Jesus fala no curso o tempo todo, que é assim, não se cobre, sabe? Não se cobre. Você ainda vai voltar nisso, né? Você ainda vai voltar. E se a gente não esconder da gente mesma e nem muito menos dele, quer dizer, não tem jeito da gente esconder dele se a gente não escondeu da gente, né? Sem esconder da gente. Quando a gente esconde da gente mesma um pensamentinho de revolta que tenha, sabe? Ou de achar que é realmente sacrifício que vai me levar a algum lugar, eu automaticamente estou responsabilizando o Espírito Santo, ou lógico, né, Deus, ok? Por aquilo, entende? Então, neste sentido é que eu fico falando, olha, a gente precisa dar uma olhada em tudo que está cercando ali. Deixa eu ver, tem uma coisa da Carla aqui. Nós temos a crença que aprendemos pelo amor ou pela dor, né? Isso, tá? E é isso mesmo que a Carla está falando, né? Que a gente tem uma crença, né? E isso é um ditado mesmo, né? No mundo, né? Você aprende pelo amor ou pela dor.
até aprende, lógico, né? Aprende pela dor, mas é assim, aprendendo pelo amor, né? E na verdade, o que é aprender pelo amor, gente? Aprender pelo amor é reconhecer que eu estava escolhendo a dor, tá? Isso é aprender pelo amor. Não é assim, falando, puxa, vou sair daqui e vou amar todo mundo. O que o Jesus diz, você vai fazer isso porque essa é a sua natureza. Você vai sair amando todo mundo, por quê? Porque você está amando a si mesmo. Mas enquanto você se vê separado, anda comigo que eu vou te mostrar. Anda comigo que eu vou te mostrar que você é igual aos seus irmãos. E aí, quando você acha a igualdade, aí fica fácil de você desistir, né, do ataque, do medo da coisa, e aí fica fácil você confiar ou amar, que é mais ou menos a mesma coisa que ele fala no curso, tá? Então, as armadilhas que o ego faz com a gente, nossa, elas são muito, muito elaboradas, né? Lembrando que o ego não é uma entidade, é um sistema de pensamentos total de resistência, tá? Deixa eu ver o que está escrito aqui. Entre as muitas dúvidas que surgem durante o estudo do curso, uma ligação com o que está explicando que é o seguinte, se Deus nem reconhece, tá? Eu fico mais... Rodrigo, eu não estou conseguindo mexer aqui, põe para mim mais para baixo. Explicando que é o seguinte, se Deus nem reconhece a forma, os problemas estão... Então, toda resposta que temos aqui manifestada acontece por eletromagnetismo, por projeção. É assim. A gente pode falar, inclusive, a palavra energia do jeito que vocês quiserem, tá? Mas o curso não usa essas palavras, ele é um pouco mais curto nesses caminhos, né? Nos caminhos das explicações, ok? Os nossos problemas, eles existem, né? Mas sempre existiram e sempre vão existir enquanto a nossa mente pensa dualmente, ok? Então, assim, a gente pensa dualmente. Os problemas existem porque a gente tem muito medo de olhar para dentro, tá? E reconhecer o que o curso chama de culpa inconsciente. A mente coletiva, tá? Que eu acho é a mesma pessoa que está perguntando, nem vi direito, mas é assim, ó. A mente coletiva continua sendo uma mente, uma só, que pensa que está separada num monte de pessoas, ok? Ela pensa que está separada num monte de pessoas. Então, como que a gente faz? Então, as crenças limitantes, muito obrigada, tá? Tá surgindo ali, mas é assim, ó, as crenças limitantes, elas são totais aqui. O fato de eu achar que eu sou a Maria Amélia já é uma crença extremamente limitante. Eu estou limitada a um corpo e a uma personalidade, tá? E esse corpo e essa personalidade consegue fazer algumas coisas, mas não consegue fazer muitas, ok? Não consegue fazer algumas coisas que vocês fazem, por exemplo. Então, estas são as crenças limitantes. Não é só crença limitante no sentido de eu não me dar bem na vida aqui. Isso precisa ficar muito claro para a gente, tá? A gente está falando numa oitava acima, porque, assim, isso, escolha equivocada, né? Nós escolhemos esquecer que nós escolhemos. Então, o Jesus, e isso mesmo, ele vai nos lembrando disso, tá certo? Então, aí que o André falou, nós temos um único problema segundo este curso. O problema é que a gente acreditou que era possível trair Deus e nos separarmos dele, fazer um mundo à parte dele. Então, a partir desta crença, foram criados esses milhares, bilhões de mundos particulares. Na forma, são muitas diferenças, né? Os meus problemas são diferentes dos de vocês, os de vocês diferentes dos meus, e assim por diante. Porém, no conteúdo é a mesma coisa. Eu sei que eu já falei isso em algumas vezes, mas não custa lembrar. Veja, só para ilustrar isso, tá? Se eu me lembrasse
que eu estou junto com Deus, que eu sou o filho amado dele, ou filha, né? Filha amada dele, tá? Tanto faz, ele não liga para gênero, tá bom? Então, eu sou a filha amada dele. E aí, eu diria para vocês, se eu me lembrasse exatamente disso, eu lá ia ter algum problema, gente? Eu lá ia ter algum tipo de ameaça? Que coisa pode ameaçar o Filho de Deus? O que pode modificar o Filho de Deus? Sair da forma como Deus fez? Nada. Então, na verdade, o nosso único problema é esse, e aí a gente vai tendo que lembrar. A gente vai tendo que lembrar que a gente é o Filho de Deus. E o jeito que a gente lembra através dos nossos relacionamentos, por meio, né, de curar os nossos relacionamentos. Este é o meio que um curso em milagres trouxe para a gente, tá? Então, tudo aquilo que a gente brinca de falar, é assim, olha, o jeito que eu vejo o outro é o jeito que eu me vejo, o jeito que eu penso do outro é o jeito que eu penso de mim, tudo isso é verdade, porque eu não posso ver nada a não ser a partir do meu próprio conteúdo. Mas aí fica simples de eu resolver isso, do jeito do seguinte, ó, eu estou pensando aqui, né? Deixa eu escolher alguém, deixa eu ver, a Rita. Né? Eu estou pensando aqui que a Rita é uma metida. Que a Rita é, sei lá, gente, ela é muito chata, ela é metida, ela é, sabe, qualquer coisa, tudo isso. Entendeu? O duro é que ela mora na minha cidade, depois ela vem aceitar as contas comigo, né? Mas aí, vamos lá. Eu não posso, eu posso nunca me comportar como a Rita faz, tá? Do jeito que eu vejo a Rita fazer. Porém, eu não posso ver na Rita nada que não tenha um conteúdo meu, não é isso? Mas eu vou simplificar o caminho, né, da correção do meu pensamento, porque agora eu já concluí isso, sabe? Então, peraí, eu também tenho chatice, também tenho mitideza, tenho tudo, ok? Mas eu corrijo isso da seguinte forma. Com quem eu estou quando eu estou vendo a Rita desse jeito? Eu só tenho dois guias. Ou eu estou com o ego ou eu estou com o Espírito Santo. O Espírito Santo não quer falar, ai como a Rita é chata, ai como a Rita é metida, ai como a Rita... Ele não fala isso, né, gente, sabe? Porque ele enxerga a Rita além do comportamento dela, através do comportamento. Então, ele vai me mostrando, tá? Que eu posso enxergar a Rita através do comportamento, ou além do comportamento, ok? E além do comportamento, a Rita é o Filho de Deus. Ok? Além do comportamento. E isso não vai ser uma mágica, não é de hoje para amanhã cedo, não é agora. Ainda as chatices e as mitidezas da Rita ainda vão me incomodar por um tempo, tá? E eu volto a olhar, eu volto a pedir uma ajuda, eu volto a olhar, eu volto a pedir uma ajuda, ok? Quando a gente vai fazendo esse processo, só para voltar aqui, porque tem, né, as pessoas pediram, olha, e a mente coletiva? A enorme vantagem de um curso em milagres, que foi para mim, né? Porque eu sempre pensava que eu tinha que consertar o mundo e que não é possível, alguma coisa a gente tinha que fazer e tinha que todo mundo junto. A enorme vantagem é eu saber que eu só tenho que cuidar de mim. Tá? Eu só tenho que cuidar de mim. Da maneira como eu percebo, da maneira como eu vejo, da maneira como, sabe? E essa coisa vai ficando mais simples porque eu vou aceitando que eu tenho só dois guias, né? Eu só tenho dois guias. Se eu não estou em paz, eu estou com quem? Se eu estou com ele, eu tenho a chance, né, de abrir mão desse daqui e pegar a mão desse. Lembrando que eu não posso dar a mão para os dois. Ok? Então, por causa disso, por causa dessa simplicidade do curso, ele fica fácil da gente, pelo menos, não estou dizendo praticar, né? Porque a gente ainda não quer abrir mão desse ser especial que a gente é, mas praticar, ficando cada vez mais em paz aqui, né? Olhando e diminuindo todas as necessidades, diminuindo as necessidades que a gente tem,
né? Muitas necessidades. Necessidade de ser aceito, necessidade de ter um corpo X, necessidade de ter dinheiro, necessidade de aparecer na mídia, blá, 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 e todas essas necessidades, elas vão diminuindo e elas vão ficando, sabe, para depois. E aí eu vou me centrando. Aí eu consigo, como o Roberto falou, consigo ficar mais quieta. E como diz o curso, Deus só fala a uma mente quieta. Tá? E não vamos esquecer também que assim, ó, eu cuido só de mim, eu percebo só para mim, eu vou fazendo o meu trabalho só comigo. Vamos deixando de achar o que é melhor para os outros, vou deixando de julgar tudo isso, vou aceitando que eu faço isso e no final das contas nós somos um. Então, a hora que eu cuido de mim, estou cuidando de todo mundo ao mesmo tempo, tá? A mente é uma, ok? Então, a mente coletiva ou a mente individual, tudo isso não tem, assim, nenhum sentido para o curso, porque ele fala, aceita que quando você se centra em você, quando você cuida de você, você está automaticamente cuidando de todos. Certinho? E alguém gostaria mais de falar mais alguma coisa? Nosso tempinho acabou. Por favor, Ana, pode falar. Só que tem que desmutar aí. Boa noite, Maria Amélia. Boa noite. Fui eu que fiz a pergunta aí sobre Deus e eletromagnetismo, porque uma dúvida recorrente, e talvez eu não tenha entendido ainda quem é Deus, é que se dentro desse aprendizado do curso, o Deus não reconhece a forma, Deus não me vê separado, como é que ele pode falar comigo se eu não sou um ser separado? Quer dizer, então, em nenhum momento, o que a gente até hoje acreditou que era falar com Deus ou ouvir a voz de Deus, não é essa voz, entende? A minha dúvida é essa, se ele não me reconhece como separada dele, como é que ele fala comigo, esse serzinho que está a Ana Carolina? Porque ele te reconhece como filho amado dele, Ana, tá? A forma como você percebe é que é diferente, mas ele assim, ele tá sempre junto, sempre junto, porque não existe maneira da gente se separar dele, não existe como fazer isso. Dentro, veja, só isso aqui rapidinho a gente já termina que todo mundo está esperando. Ó, seguinte, o Espírito Santo, que é, então, a parte da sua mente, da sua própria mente que ainda pensa com Deus, ele te conhece perfeitamente, ele te conhece tudo, todos os seus segredos, todas as suas formas. Então, ele vai achar a maneira mais fácil de você ouvi-lo. Ele vai achar aquilo que te toca, sabe? Aquilo que te toca. Existem pessoas que enxergam coisas, existem pessoas que ouvem coisas. A Ellen Schuckman, ela não ouvia uma voz audível, assim, sabe? Uma voz. Mas ela disse que era um ditado que brotava do coração e que ela não sabia o que significava. Esta era a forma dela ouvi-lo. E por que o curso em inglês, né? O curso em inglês, ele é todo feito em... Todo não, né? Mas uma enorme parte é feita em versos brancos, porque era a forma como ela ia acreditar que alguém sabia o que ela queria, tá? Então, veja, se eu falar assim, né, que eu estou num nível aqui que eu estou precisando de uma prova do Espírito Santo, entendeu? Deixa eu ver se ele vai falar. Eu vou falar assim, ó, se você não achar um estacionamento para mim na frente do meu banco, é porque você não está comigo, entende? Então, de repente, se achar essa vaga na frente do banco, de estacionar, é a maneira como eu consigo ouvir. Aí eu falo, ai, nossa, é mesmo, acho que ele está comigo, entende? Tá? Então, são maneiras, mas não necessariamente ele vai conseguir fazer isso, quer dizer, porque não é ele está sempre junto da gente, só que a gente vai aprendendo a confiar. Ok? Por que a gente não confia nele? Porque ele representa o amor de Deus, é por isso, tá? Mas a gente vai tirando essas barreiras, né? Tirando essas barreiras com o amor,
por meio dos nossos relacionamentos, da cura dos nossos relacionamentos, e aí a gente vai fazendo o quê? A gente vai confiando. Então, eu já nem preciso mais de uma vaga na frente do meu banco, sabe? De uma vaga para estacionar na frente do meu banco. Vou fazer qualquer coisa, entende? Nem penso mais nisso, tá? Eu já vou confiando de que, seja lá, se eu parar 10 quadras do meu banco, e a minha cidade tem um sol de 40 graus quase que o tempo todo, entende? Aí eu vou fazer o quê? Eu vou procurar umas sombrinhas e vou olhando para esse caminho, tentando olhar com os olhos dele, tá? Então eu vou deixando de ter que ter provas, sabe, Ana? Eu vou deixando de ter que ter provas. Eu vou lembrando que a projeção, a forma que eu vejo é sempre ligada a um dos dois guias. E aí, quando eu não estou em paz, eu já não preciso mais achar que é alguma coisa externa, sabe? Né? Ou eu não estou falando de alguma força externa minha, alguma força grande veio aqui. Não, é tudo porque eu estava lá, olha, aqui é uma projeção de pensamento de culpa mesmo. Peraí, eu vou largar a mão do ego agora e me centro de novo e vou falar para o Espírito Santo, me mostra como você vê, tá? E é por isso, inclusive, que eu fico brincando o tempo todo e a gente vai aumentando a intimidade com Jesus, tá bom? Ele é, né, a forma concreta da gente falar sobre Espírito Santo, tá bom? Meninos, nosso tempo terminou. Aí, ó, se alguém quiser falar alguma coisa, ou escreve aqui, ou escreve pra gente lá no coisa. Obrigada, viu? Obrigada por todo o carinho que eu tô vendo por aqui, tá bom? E por aí, né, na telinha, tá? Muito obrigada a todos. A gente vai colocando essas perguntas, deixam elas aí, a gente vai voltar daqui a 15 dias, tá bom? E aí daí a gente conversa mais, ok? Ó, beijos nos corações. Gratidão, Maria Amélia. Gratidão, meninos. Lindo, gratidão. Gratidão, Obrigada, gente. Obrigada, lindos. Obrigada, Maria Amélia. Obrigada. Beijo. Boa noite. Beijo. Boa noite.